E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí falando sobre o concurso 1126, agora com 3 duplos. Essa grade aqui tá desafiadora, hein? 3 duplos não é o suficiente, mas é o que o meu bolso aguenta. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, tem o nosso Pix aí na tela, que é pix@lotecalogia.com.br. Você também pode ajudar se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando os vídeos, comentando. Isso ajuda bastante a gente a crescer no YouTube. Agora, sem enrolação, vamos aqui para o primeiro jogo, Corinthians e São Paulo, clássico paulista aí no Brasileirão. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 15 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 34 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 19 vezes, houve 10 empates e o São Paulo ganhou 5 vezes. A diferença de gols, 61-37 a favor do Corinthians, vantagem muito boa do Corinthians quando joga em casa. No geral, são 74 jogos entre eles, o Corinthians ganhou 27 vezes, houve 27 empates e o São Paulo ganhou 20 vezes. Os números de aposta para essa partida: 2.90 para o Corinthians, 3.0 para o empate e 2.50 para o São Paulo. Porcentagem do jogo: 32% para o Corinthians, 31% para o empate e 37% para o São Paulo. Essa partida, já para começar, é super complicada por ser um clássico e no estádio do Corinthians sempre é muito difícil vencer o Corinthians lá, independente da crise, né, que o Corinthians esteja. E como falado, né, tô indo de 3 duplos e nesse primeiro jogo eu tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de empate e vitória do São Paulo. Mas, sinceramente, se você tem o costume de jogar triplos, essa partida número 1 aqui da Loteca 1126 eu colocaria um triplo. Jogo 2, América Mineiro e CRB. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o América jogando em casa ganhou 5 vezes, não houve nenhum empate e nenhuma vitória do CRB. A diferença de gols é enorme a favor do América, 8-0. No geral são 10 jogos, o América ganhou 7 vezes, houve um empate e o CRB ganhou 2 vezes. A diferença de gols 13-4 a favor do América. As odds para essa partida: 1.66 para o América, 3.60 para o empate, 5.50 para o CRB. Já a porcentagem do jogo: 57% aí para o América, 26% para o empate, 17% para o CRB. Bom, aqui o histórico, né, dessa partida, desse confronto, é todo a favor do América. Os números também totalmente a favor do América e ainda tem a vantagem do América estar jogando em casa. Então, juntando tudo isso, né, não tem como ir contra o América por enquanto. Eu tô indo de América seco. Jogo 3, Ituano e Paysandu. Esse jogo já é complicado, hein? Aqui tá falando que o Paysandu não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos, porém perdeu, né, na segunda-feira por 1-0. O Paysandu também é o time mais indisciplinado, aí tem 5 cartões vermelhos nessa temporada. O Ituano, em 5 partidas, 2 ele não conseguiu marcar gols em casa jogando pelo Brasileirão. E o Paysandu, em 4 partidas, 2 ele não conseguiu marcar jogando fora nesse Brasileirão. As odds para essa partida: 2.87 para o Ituano, 3.0 para o empate, 2.62 para o Paysandu. A porcentagem do jogo: 33% para o Ituano, 31% para o empate e 36% aí para o Paysandu. Esse jogo aqui eu considero difícil, né, porque os dois times aí não estão em boas situações aí na classificação do campeonato. O Ituano, nas suas últimas partidas aí, muitas derrotas consecutivas, e o Paysandu tá um pouquinho melhor do que o Ituano, né, mas tá jogando fora de casa. E mesmo o Paysandu com essa desvantagem de jogar fora, eu tô acreditando mais na vitória do Paysandu. Eu tô indo seco na coluna 2. Jogo 4, Bragantino e Juventude. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 confrontos, o Bragantino ganhou 3 vezes, houve um empate e o Juventude ganhou 4 vezes. O Bragantino não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos e há 13 jogos não perde em casa. Os números de aposta para essa partida: 1.55 para o Bragantino, 3.75 para o empate e 6.0 para o Juventude. Porcentagem do jogo: 60% para o Bragantino, 25% para o empate e 15% para o Juventude. Geralmente é muito difícil vencer o Bragantino quando ele joga em casa. Juventude, um time muito conhecido aí por ter uma boa defesa.
ficou esse tempo parado, né, devido às situações aí no Rio Grande do Sul. Temos que ver, né, como é que o Juventude vai voltar também. E olhando essas informações aqui do Bragantino em casa, mais os números que estão a favor, eu tô indo seco na vitória do Bragantino. Jogo 5, Fluminense e Atlético Goianiense, hein? Nos últimos 7 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Atlético Goianiense ganhou 1 vez. A diferença de gols 9-6 a favor do Fluminense. No geral, são 16 jogos entre eles, o Fluminense ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Atlético Goianiense ganhou 7 vezes. A diferença de gols é equilibradíssima aí, em 21-21. O Fluminense não perdeu nenhum dos seus últimos jogos, lembrando que perdeu sim seu último jogo aí para o Botafogo por 1-0. Agora, essa partida do Botafogo, não tô me lembrando, né, se foi mando do Fluminense ou se foi mando do Botafogo, mas essa próxima informação fala que o Fluminense não perde em casa há 8 jogos. Os números de aposta para essa partida, 1.66 para o Fluminense, 4.0 para o empate e 4.50 para o Atlético Goianiense. A porcentagem do jogo, 56% para o Fluminense, 23% para o empate e 21% para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense ele vem apresentando um bom futebol, tá numa crescente aí no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, por sua vez, né, já não vem bem, mas agora tem toda a sua atenção voltada aí para o Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Botafogo não fez uma boa partida, teve algumas oportunidades de empatar e quando estava 0-0 até vencer a partida. E eu tô acreditando que essa próxima partida aqui contra o Atlético Goianiense consiga ir melhor. No vídeo anterior tinha falado aí que o Thiago Silva poderia estrear, mas o Osmar deixou uma mensagem aí nos comentários informando, né, que o Thiago Silva só pode jogar em julho, né, quando abre a janela internacional. Agradeço aí por essa informação, que é muito importante. Para essa partida aqui eu tô indo no Fluminense seco. Caso o Fluminense perca essa partida, aí é de se considerar, né, apostas no Fluminense. Jogo 6, Botafogo de São Paulo e Vila Nova. Eu trago de informação aqui que na temporada passada o Vila Nova ganhou os 2 jogos contra o Botafogo, venceu por 3-1 em casa e como visitante ganhou por 3-0. Aqui tá falando que o Botafogo jogou 5 jogos seguidos em casa sem ganhar. O Vila Nova não ganhou em seus últimos 5 jogos, porém o Vila Nova ganhou sim. Ganhou de 3-2 do Ceará no começo da semana e o Vila Nova não ganhou nenhum dos seus últimos 10 jogos fora. Os números de aposta para essa partida, 2.15 para o Botafogo de São Paulo, 3.0 para o empate e 3.70 para o Vila Nova. A porcentagem para esse jogo, 44% para o Botafogo, 31% para o empate e 25% para o Vila Nova. O Vila Nova hoje eu considero um time mais encaixado aí que o Botafogo, vem apresentando um futebol melhor, jogou muito bem contra o Ceará, só que o Botafogo ele tem uma boa defesa. Se é para falar de retranca, o Botafogo é um time especialista nisso. E por esse motivo, né, estar jogando em casa, acredito que o Botafogo não vai conseguir fazer muitos gols e essa partida vai terminar empatada. Tô indo seco na coluna do meio. Jogo 7, Atlético Paranaense e Flamengo. O resultado mais comum desse confronto, quando o Atlético Paranaense joga em casa, é 2-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 27 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 9 empates e o Flamengo ganhou 5 vezes. A diferença de gols 38-25 a favor do Atlético Paranaense. No geral, são 58 jogos entre eles. O Atlético Paranaense ganhou 21 vezes, houve 12 empates e o Flamengo ganhou 25 vezes. Na temporada passada, o Atlético Paranaense ganhou os 2 jogos, hein? 2-1 em casa e na casa do Flamengo 3-0. As odds para essa partida tá assim: 2.75 para o Atlético Paranaense, 3.20 para o empate, 2.50 para o Flamengo. Já a porcentagem da partida, 34% para o Atlético Paranaense, 29% para o empate e 37% para o Flamengo. O Atlético Paranaense, se eu não me engano, tem uma partida a menos, tá bem posicionado ali no campeonato. O Flamengo tá lá na ponta do campeonato também, fazendo boa campanha. Queria agradecer ao Ricardo Fagundes, né, que ele deixou um comentário falando que o Flamengo vai vir com um desfalque aí de 8 jogadores. Isso faz muita diferença no time, apesar do Flamengo ter um excelente elenco. E para essa partida aí, depois dessa informação, eu tô indo de Atlético Paranaense e Flamengo.
Mas aqui é outra partida aí que cabe um triplo, viu? Eu tô tentando a sorte aqui. Jogo 8, Vitória da Bahia e Internacional. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o Vitória jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 2 empates e o Internacional ganhou 2 vezes. A diferença de gols 14-8 a favor do Vitória. No geral, são 21 jogos entre eles. O Vitória ganhou 9 vezes, houve 5 empates e o Internacional ganhou 7 vezes. O Vitória não ganhou em seus últimos 10 jogos. Situação difícil aí do Vitória, hein? Os números de aposta para essa partida: 3.25 para o Vitória, 3.10 para o empate, 2.25 para o Internacional. A porcentagem do jogo: 29% para o Vitória, 30% para o empate, 41% para o Internacional. Olhando os números que estão a favor do Internacional e o histórico está a favor do Vitória, né? Devido à situação que o Vitória se encontra, é muito difícil ir contra o Internacional. Estou esperando, né, que o Internacional venha com um time forte, um time titular. Se vier com um time titular, eu tô indo seco na vitória do Internacional para essa partida. Jogo 9, Criciúma e Bahia. Nos últimos 8 jogos entre eles, o Criciúma jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate e o Bahia ganhou 3 vezes. A diferença de gols 12-11 a favor do Criciúma. No geral, são 16 jogos entre eles. O Criciúma ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Bahia ganhou 8 vezes. O Bahia tem costume de fazer seus gols entre os minutos 61 e 75, 50% dos seus gols é nesse tempo, e o Criciúma perdeu 4 jogos consecutivos. As odds para essa partida: 3.0 para o Criciúma, 3.10 para o empate, 2.40 para o Bahia. Porcentagem do jogo: 31% para o Criciúma, 30% para o empate, 39% para o Bahia. O Criciúma, depois da derrota para o Cuiabá, mesmo jogando em casa, aquela derrota acachapante, fica muito difícil, né, a gente apostar no Criciúma. Para essa partida aqui ainda vai pegar um time que tá jogando muito, tá lá na ponta do campeonato também, e por enquanto, pelo que vem apresentando as duas equipes, eu tô indo de triunfo do Bahia. Se o Criciúma conseguir segurar o Bahia, aí dá para se pensar, né, em próximas lotecas aí, acreditar um pouco mais aí no time do Criciúma. Jogo 10, Cuiabá e Fortaleza. Nos últimos 8 encontros, o Cuiabá jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Fortaleza ganhou 2 vezes. A diferença de gols 10-9, até que equilibrado, né? Esse placar a favor aí do Cuiabá. No geral, são 16 jogos entre eles. O Cuiabá ganhou 5 vezes, houve 5 empates e o Fortaleza ganhou 6 vezes. Na temporada passada, o Cuiabá ganhou as 2 partidas, 2-1 em casa e 1-0 como visitante. O Fortaleza tem uma sequência aí de 4 vitórias seguidas. Lembrando, né, que essa informação aqui tá um pouquinho errada. Fortaleza, pela Copa do Nordeste, perdeu para o CRB na final por 2-0, mas conseguiu conquistar o título nos pênaltis. Os números de aposta para essa partida: 2.90 para o Cuiabá, 2.80 para o empate e 2.70 para o Fortaleza. A porcentagem do jogo: 32% para o Cuiabá, 33% para o empate, 35% para o Fortaleza. Essa partida é complicada, né? O Cuiabá, depois daquela goleada em cima do Criciúma por 5-2, será que agora vai? Será que acordou pro campeonato? Eu aposto que muitos, né, que estão aí fazendo seus palpites, tá com essa pulga atrás da orelha. Para mim, o Cuiabá tem que vencer mais algumas partidas ainda para ganhar a casca. E o Fortaleza, do jeito que tá jogando, ainda prefiro apostar aí na vitória do Fortaleza, mesmo fora de casa, mesmo não sendo o favoritaço, né, nesse confronto. Jogo 11, Grêmio e Botafogo do Rio. Nos últimos 17 encontros, o Grêmio jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 2 empates e o Botafogo ganhou 3 vezes. A diferença de gols enorme a favor do Grêmio, 34-11. No geral, são 34 jogos entre eles, o Grêmio ganhou 18 vezes, houve 6 empates e o Botafogo ganhou 10 vezes. Na temporada passada, o Botafogo jogando na casa do Grêmio venceu por 2-0 e no jogo da volta, o Grêmio venceu na casa do Botafogo por 4-3. Essa informação aqui é interessante porque dá pra ver que o Botafogo faz uma pressão logo no início da partida, onde 23% dos seus gols acaba saindo aí nos minutos 0 a 15, né? Os números de aposta para essa partida: 3.10 para o Grêmio, 3.20 para o empate e 2.30 para o Botafogo.
porcentagem do jogo, 30% para o Grêmio, 29% para o empate, 41% para o Botafogo. Esse jogo aqui é complicado, né? Porque o Botafogo tá bem embalado, o Grêmio tava com todas as suas atenções aí voltada para a Libertadores, agora é totalmente voltada para o Campeonato Brasileiro, só que ficou esse tempo também sem jogar. Esses 2 jogos que fez após o retorno aí não convenceu muito, apesar que contra o Atipato perdeu várias oportunidades. E agora é aquela prova de fogo contra o Botafogo mesmo, né? Mas mesmo o histórico aí estando muito a favor do Grêmio e os números a favor do Botafogo, eu tô indo de empate nessa partida aqui e Botafogo. Tô usando aí meu terceiro e último duplo. Jogo 12, Vasco da Gama e Cruzeiro. O resultado mais comum desse confronto é um 3-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 17 encontros, o Vasco jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Cruzeiro ganhou mais na casa do Vasco em 8 vezes. A diferença de gols, 30-18 a favor do Cruzeiro, hein? No geral, são 35 jogos entre eles, o Vasco ganhou 8 vezes, houve 9 empates e o Cruzeiro ganhou 18 vezes. Na temporada passada, o Cruzeiro venceu na casa do Vasco por 1-0 e no jogo da volta foi um empate em 2-2 na casa do Cruzeiro. Os números de aposta para essa partida, 2,55 para o Vasco, 3,20 para o empate, 2,70 para o Cruzeiro. A porcentagem do jogo, 36% para o Vasco, 29% para o empate, 35% para o Cruzeiro. O Vasco que está com muitos problemas ali na zaga, parece que o Medel não faz mais parte do elenco, né? Tá indo pro futebol argentino, parece que teve algumas desavenças aí com o treinador. O Cruzeiro tá apresentando um bom futebol, time forte, e pega o Vasco aí meio fraco, né? Devido a esses péssimos resultados aí das últimas partidas. É um jogo difícil, mas para esse palpite aqui do jogo 12 da Loteca 1126, eu tô indo no Cruzeiro seco. Caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu colocaria empate também entre eles e Cruzeiro. Jogo 13, Goiás e Curitiba. O resultado mais comum é o 1-1 entre eles, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 3 encontros, o Goiás jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Curitiba ganhou 4 vezes. A diferença de gols 20-18 a favor do Goiás. No geral, são 27 jogos entre eles. O Goiás ganhou 9 vezes, houve 9 empates e o Curitiba ganhou 9 vezes. Essa partida aí vai ser o tira-teima entre eles, hein? No Brasileirão, o Goiás tem 4 vitórias consecutivas em casa e é isso que temos de informações sobre essa partida. Os números de aposta para esse jogo, 1,95 para o Goiás, 3,10 para o empate e 4,33 para o Curitiba. A porcentagem do jogo, 48% para o Goiás, 30% para o empate e 22% para o Curitiba. Apesar do Curitiba também estar fazendo um excelente campeonato, vai pegar o Goiás em casa, que é muito difícil vencer, e o Goiás também está fazendo uma boa campanha, vem apresentando um bom futebol. Em questão de disputa, tô achando que esse jogo aqui vai ser um dos melhores aí da grade da Loteca 1126, e para esse palpite aqui eu tô indo seco na vitória do Goiás. Jogo 14, Sport e Mirassol. Na temporada passada, o primeiro jogo entre eles na casa do Sport foi 0-0 e na casa do Mirassol, o Mirassol venceu por 2-1. Essa informação aqui tá falando que o Sport tem uma sequência de 3 derrotas. Sim, ele tinha essa sequência, porém venceu o Paysandu essa semana por 1-0. O Sport, 33% dos seus gols é marcados aí nos minutos 61 e 75, e já o Mirassol, seus gols 36% é marcado aí aos 76 minutos aos 90 minutos aí. Os números de aposta para essa partida, 1,72 para o Sport, 3,40 para o empate e 5,0 aí para o Mirassol. A porcentagem do jogo, 54% para o Sport, 27% para o empate e 19% para o Mirassol. O Mirassol que essa semana aí também teve uma vitória heróica aí contra o Goiás, estava com um jogador a menos e mesmo assim conseguiu segurar o placar de 1-0. Excelente resultado para o time, vem fazendo uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro e pega essa pedreira aí que é o Sport fora de casa. Esse jogo eu considero difícil, se eu tivesse mais um duplo aqui eu ia de duplo no Sport e empate, mas como eu já usei todos os meus duplos, eu tô indo seco na vitória do Sport
contando aí mais com a força do mando de campo aí do time, né? Bom, pessoal, as informações aqui da Loteca 1126, o vídeo 2, foram essas. Se você gostou, se as informações forem úteis para lhe ajudar a montar os seus palpites, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe o vídeo. Se você tiver outras informações, se quiser deixar algum comentário ou alguma crítica, fique à vontade. Faça o possível aí para responder todo mundo. E é isso, lembrando, né, que na Loteca 1125 tem alguns jogos para fechar essa grade e amanhã provavelmente sai o resultado oficial. Já adiantando, né, o Brasil deu aquela ajudada aí para acumular essa loteca, mas vamos deixar isso aí pro vídeo do resultado da Loteca 1125. Desejo boa sorte para todo mundo nessa Loteca 1126 e até o próximo vídeo. Fui!